Eu estava pensando nisso, pensando na questão das cidades. Nós estamos falando do Brasil. É um país múltiplo, de muitas nações aqui. É um país realmente grande. E nós enfrentamos grandes desafios. Sabemos disso, que os desafios são grandes, cada vez mais. E a tecnologia hoje tem tomado espaço de muitas vidas. Pessoas já não têm mais tempo para ler a Bíblia, nem de ter encontro nos lares, de fazerem culto, de participar de culto, porque todo mundo está na internet, voltado aí nas complicações desse mundo. Todo mundo voltado para isso. Vemos que também a onda criminal está grande também em nosso país. Vimos aí os desafios das nossas cidades. Eu estava pensando nisso e olhando um pouquinho lá para o nascimento da igreja, lá em Atos, voltando para aquele tempo lá. E eu quero usar um texto hoje, irmãos, Atos 24. Olha o que Paulo diz aí no texto para nós, para a gente pensar. Mas em nada tenho em minha vida como preciosa para mim, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Aleluia! Paulo não tinha mais coisa mais importante do que isso, de dar a sua vida para proclamar a salvação de Cristo, a graça salvadora de Jesus. É isso que é importante para nós. Então, o desafio, nós temos enfrentado grandes desafios. Agora o Pedro falou aí, quantas pessoas estão aí no Machado? São desafios, mas como nós podemos estar lá, irmãos? Ah, pastor, eu não posso. Nós não estamos prontos para dizer como Isaías falou: ó Senhor, eis-me aqui. Nós queremos que o Credival vá, o pastor vá, o Juvencio vá, né? Mas ninguém quer colocar, eu vou, Senhor, eu vou. Eu tenho que estar em prontidão para isso. É importante que nós estejamos lá colocados na fronteira também, na batalha. Não é só nós que estamos aqui na frente, não são pessoas que estão aqui na frente só pregando, não é isso. Nós temos que proclamar o Evangelho, irmãos. E esse modelo nós vamos estar vendo aí, uma igreja realmente, uma igreja urbana que conquistou o mundo. Quem é? Antioquia. Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. No capítulo 13 nós vamos ver algumas coisas também, mas o 20 está aí, Paulo falando aí. Nós vamos mencionar um pouquinho isso aí, para a gente poder perceber quem é aquela cidade ali, de quase uma cidade mais ou menos parecida com Porto Velho, quase 500 mil habitantes. Uma cidade pequena, mas também que tinha uma população grande, na época sim. E os desafios daquela igreja eram grandes também. E vamos ver como é que elas se saíram ali, para realmente avançar com o Evangelho naquela época. Vamos orar, irmãos, baixe sua cabeça, ore por mim também, para que Deus me use também nessa noite, para que a gente possa também utilizar os pensamentos de Deus em nossas vidas. Pai querido, obrigado, Deus, por essa noite, Pai, pelo louvor que nós já entoamos a Ti, porque Tu é merecedor de todo o louvor, Senhor. Que nossas orações possam ter chegado diante do Teu altar, a cada necessitado, Pai querido, pela família que tem lutado hoje também, que nós pedimos, ó Deus, que esteja operando, ó Deus, na vida da família, que Tu abençoe, Pai, cada um ali, naquele momento de sofrimento, de separação, de dor, Pai querido, consola os corações ali, e abençoa a Tua igreja nessa noite também, que nós possamos perceber, ó Deus, a influência do Teu Espírito em cada vida nessa noite, que nós possamos sentir, Pai, a urgência da pregação do Teu Evangelho, para alcançar vidas, Pai, clamando a Deus por salvação, Pai querido. Abençoa-nos nessa noite, dirige as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Eu estive lá no velório, irmãos, da irmã hoje, pela manhã, conheci o seu marido também, a família do irmão Paulo, que também já foi chamado pelo Senhor, estava lá a família toda também, que fazem parte da família ali. Foi uma bênção ali, estar com aquela família ali, grande. A multidão era grande que estava ali naquela capela, grande, mas grande mesmo, lotado, e cada vez chegando mais gente lá. Muitas pessoas a conheciam, muitas pessoas, a família era conhecida, até a família dela, da amiga dela que estava lá também, que é bem parente também, que é da primeira igreja batista de Ariquemes, estavam lá presentes, todas elas estavam ali presentes, vieram de Ariquemes, várias cidades tiveram presente ali, naquele velório lá. Que Deus abençoe aquela família também, irmãos. Foi muito bom estar lá nessa manhã hoje, pensando nisso. Nós podemos imaginar, irmãos, uma cidade de Antioquia, irmãos, grande. Antioquia, irmãos, era a terceira cidade do Império Romano, uma cidade grande naquela época, uma cidade influenciada por muita coisa ali.
Antioquia da Síria. Era realmente uma metrópole cheia de desafios também, mas também cheia de oportunidade. Pensando como é o Brasil, a nossa cidade é pequena, irmãos, mas nós temos desafios aqui, mas também temos muitas oportunidades para evangelizar. Então podemos ver aí que foi um ambiente complexo que floresceu não apenas na igreja, mas um protótipo missionário. Aquela igreja realmente montou um protótipo missionário. Deveria a preparação da igreja ali naquele tempo. Aquele tempo. Jesus chama a nossa vida para isso aí. As cidades são realmente de Antioquia modernas. Era uma cidade moderna, compacta daquela época também, cheia de desafios naquela época, mais ou menos parecido com a nossa. A gente sabe disso que o país também tem muitos desafios ainda para ser conquistado também. O modelo deixado por aquela igreja, irmãos, nos mostra enfrentar os desafios urbanos, como nós estamos vivendo hoje. Quais são os desafios urbanos que nós temos hoje? Como nós podemos pensar nisso? Tudo isso, irmãos, resume no quê? Uma declaração de propósito do Paulo. Paulo declara uma coisa importante para nós, irmão. Porém, nada tenho em minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Esse é o propósito. Paulo sabia disso. Então vamos pensar um pouquinho nesse texto que Paulo coloca para nós, mostrando que ali a igreja de Antioquia faz ali, entende a vocação urbana importante. Paulo também está ali naquele grupo ali importante, visualizando. Mas qual a importância disso, irmão, para nós hoje? Antes, Paulo antes de ser missionário, ele era enviado por uma igreja realmente que havia compreendido a missão. Paulo sabia do seu chamado, Deus chamou ele para pregar aos gentios, mas a igreja precisava compreender isso, e aquela igreja lá em Antioquia percebeu isso. Mas como ela percebeu, irmão? Olha a importância da urgência lá. Veja lá como é que era uma igreja lá. Paulo, em Atos 11, nós vimos ali, era uma igreja composta de judeus, helenistas, gentios, líderes como Barnabé, que era cipriota, Simeão, negro, Lúcio de Cirene, norte da África, e Manaém, foi criado pelo governo Herodes, e Saulo, o judeu com cidadania romana. Era uma igreja realmente formada por várias pessoas ali, uma igreja heterogênea ali, cosmopolita, mas heterogênea, que precisava realmente pensar naquela situação daquela época, naquela parte ali. Mas a igreja estava ali formada. Essa era uma igreja, não era barreira pela população que tinha lá e pela etnia que tinha lá. Várias pessoas, vários governos, vários países estavam ali presentes, vários estados, mas elas não eram barreira. Pensava o quê? Pensava estar unido para enfrentar o momento de desafios da igreja ali. Reflete, irmãos, as cidades, portanto, que podiam alcançar a igreja, que impactava a cidade, que realmente olhava para a cidade e percebia, nós podemos estar lá. Eu fiquei pensando nesse texto, irmão, o que nós temos feito hoje com uma igreja aqui. Nós temos 4 PGMs hoje, espalhados na cidade, nos bairros aqui. São 4 lugares, nós temos para pregar o evangelho. Pessoas estão sendo salvas. Eu creio que Deus tem feito isso. Como nós temos feito a publicação do evangelho? Levando pessoas a conhecer Jesus, convidar pessoas para estar no grupo. Você pode participar, levar um amigo, estar lá naquele grupo do PGM. Para quê? Para que ele ouça o evangelho de Jesus, essa graça salvadora que Paulo está dizendo. É lá que o grupo se reúne para aprender a verdade, e lá se converterem e conhecer a salvação que está em Jesus Cristo. Se não houvesse isso, a Antioquia fazia isso, irmãos, preparava pessoas para isso, uma igreja realmente estrategicamente espalhada. A menção, provavelmente, reunia em vários lugares da cidade. Não era um mero lugar, não era só uma logística, não. Era encontros. Eles não tinham um local como nós temos aqui, ó. Nós temos um prédio. A Antioquia não tinha prédio. Não tinha prédio. Onde era? Nas casas, espalhado nas casas. Em cada casa tinha um culto. Tinha um culto semanal. Estava lá espalhando, testemunhando da verdade. É isso que a igreja precisa. Essa é a estratégia que foi Antioquia. Naquela época, pessoas estavam lá reunindo para proclamar o evangelho. Às vezes nós queremos que as pessoas venham aqui, mas não é essa a ideia. Eles não tinham tempo, mas precisavam chegar lá. Estavam inseridos, irmão, nos bairros, nas comunidades, estavam saturados a cidade com a presença do evangelho, de forma centralizada e organizada. Eles entendiam
Às vezes pensamos, pessoas podem chegar aqui, mas pessoas muitas vezes não querem chegar aqui, mas nós podemos ir até ela, nós podemos chegar, mas como? Saindo, nossas casas estão abertas para isso, convidar pessoas para nossas casas, então eles vão até nós, quando nós vamos até elas. Eles pensavam assim, pessoas podem vir até nós, mas nós podemos ir até ela. Sabe aquela frase antiga? Se Maomé não for a montanha, montanha vem a Maomé. É isso que se eles não vêm até nós, irmão, nós temos que ir até eles, nós temos que sair das nossas casas e visitar as pessoas e falar do Evangelho. Isso é a proclamação do Evangelho. Não ficar em casa esperando. Às vezes ficamos achando que o visitante chega aqui. Alguns podem até vir, mas a maior parte precisa, irmão, ser visitado. Uma igreja que ouviu e obedeceu o Espírito Santo. Como que a igreja ouviu, irmão, o Evangelho? Como que não podemos saber a estratégia estava certa ou não? Orando, enquanto eles... Vamos lá. Atos 3 aí, Cláudio. Pode estar de 1 a 3 aí. Vou tentar ver, que eu não estou conseguindo mais nem ler ali. Estou ficando velho. Vou ver aqui. Ora, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, que é negro, Lúcio de Cirene, Manaém, o Colosso de Herodes, que foi realmente no tempo de governo dele, o tetrarca, e Saulo. Saulo também era um judeu, mas também nacionalizado lá em Roma. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, depois que jejuaram e oraram e lhes impuseram as mãos, despediram. Deus chamando, foi o que agora o Pedro falou assim: precisamos levantar pessoas, irmãos, chamar pessoas. Mas como nós podemos fazer isso? Pela orientação do Espírito Santo, orando. Nós precisamos orar, irmão, para levantar pessoas, para pregar o Evangelho e enviar pessoas para isso. Mas alguém tem que estar disponível para isso. Não é só orar, não. Apenas assim, tem que ouvir a voz de Deus. Paulo ouviu e Barnabé ouviu a voz de Deus. Vocês vão para lá. A igreja foi chamada para convocá-los para chamar. Quando eles chamaram, eles foram enviados, porque houve uma motivação do Espírito Santo, irmãos. Nós podemos montar uma estratégia, mas se não tiver o chamado de Deus, não adianta nada. Mas a orientação divina, irmãos, recebida pelaquela comunidade, é sensível à consagração. É isso que é importante. A estratégia, irmãos, urbana, mais eficaz e útil, sem direção do Espírito, não vale nada. Nós podemos montar estratégias. Eu tenho várias estratégias, mas não adianta, irmãos. Nós temos que ouvir a voz do Espírito. Se não tiver o Espírito Santo no meio, irmão, a nossa estratégia não vale nada. Não vale para nada. Nós temos que colocar o Espírito Santo em primeiro lugar na nossa vida, para que ela seja realmente direcionada pelo Espírito Santo. Nós percebemos também o Espírito Santo na Antioquia em ação, a paixão do missionário Paulo. Nós vimos a paixão dele. Ele tinha paixão pelo Evangelho. Será, irmãos, que nós estamos hoje aqui? Quantos são apaixonados pelo Evangelho? Quantos de nós somos apaixonados pelo Evangelho? Às vezes nós estamos pensando só em ver a igreja, porque nós achamos que é bom estar na igreja. Lógico que é importante estar na igreja, mas se eu tenho paixão por pregação do Evangelho, eu tenho vontade de pregar o Evangelho, eu tenho vontade de expor a minha vida como pregador do Evangelho. Será que a minha vida vai ter tempo para realmente proclamar o Evangelho? Paulo estava disponível ali, ele coloca lá diante do Senhor. A minha vida, de Paulo tornou-se realmente personificado do Espírito Santo ali, como missionário da Antioquia. Sua declaração, irmão de Atos, declara isso aí. Esse coração voltado para esse modelo, um coração voltado para salvar vidas ali. Vamos pensar nisso, irmão. É um manifesto de paixão de Paulo que tinha pelo Evangelho da grande cidade. O desafio estava lá. Paulo sabia do desafio que tinha lá, mas ele precisava estar disponível para isso. Não. Veja lá o desafio que nós temos aqui em Cacoal, irmão. Eu me lembro quando eu cheguei aqui, irmãos. Eu acho que na época, 80 mil pessoas aqui na cidade de Cacoal. Eu tinha vindo para Deus pensando uma coisa: Senhor, eu gostaria de pelo menos fazer essa cidade, de alcançar pelo menos 1% da cidade de Cacoal, 1% aqui, 1% da cidade de Cacoal, de 80 mil, pelo menos 8 mil pessoas alcançar para Jesus. Foi uma ousadia grande. Hoje temos 100 mil habitantes aqui em Cacoal, 100 mil, seria
10 mil pessoas, 1%. 10 mil pessoas. Será? Hã? 1.000 pessoas, desculpa, é isso aí mesmo. 1.000 pessoas. 1.000 pessoas, é isso aí. Eu calculei errado. 1.000 pessoas. Será que nós alcançamos 1.000 pessoas, irmãos? Será que nós temos pensado nisso? Cacoal precisa de salvação. Eu sei que outras cidades daqui estão precisando também, mas Cacoal necessita de salvação. Mas a nossa igreja está aqui nessa cidade. Nós plantamos igreja, aleluia, que essa igreja plantou igrejas aqui, aleluia. Tem feito isso, tem cumprido a sua missão, plantando novas igrejas aqui na cidade. Temos o quê? 6 igrejas aqui na cidade de Cacoal, fora essa aqui. 6 igrejas essa igreja plantou nos 50 anos aqui. São vidas alcançadas, são vidas realmente testemunhadas ali de Jesus. Mas ainda falta muito, como diz o texto de missões aí, há muitíssima terra para conquistar, ainda falta muito para conquistar. Não encerrou a carreira não, nós temos muito a conquistar. Paulo sabia disso, que tinha muito ainda a alcançar. Paulo fala assim: em nada tem a minha vida por preciosa. Ele sabia do custo de missões urbanas, ele sabia do custo. Quanto custa, irmãos? Missão, quanto custa? Nós vimos a dificuldade que nós temos aí. Quanto custa missão? Para ser missionário, para ser chamado, irmão, para dizer assim: Senhor, eu vou doar o meu tempo. Quantas vezes nós temos uma férias por ano, irmãos? Uma férias por ano. Cada um aqui que trabalha tem 30 dias de férias, tá? Amém? Está certo ou não? Todo mundo tem. Mas o que nós fazemos nas férias, irmãos? Nós curtimos, vamos passear. É bom, né? É bom, está certo. Não tenho nada contra isso. Mas podia assim: Senhor, esse mês eu vou dar para missões, eu quero alcançar a vida nas minhas férias. Podemos fazer isso? Podemos. Mas eu preciso estar no meu coração. Paulo sabia disso. Ele colocou assim: o que mais tem de importante na minha vida, precisa para mim, é missões urbanas. Eu preciso alcançar vidas. Paulo sabia disso e colocou ali: pregar em metrópole como Efésios, Coríntios, Roma. Custou realmente Paulo perseguições, apedrejamento, prisões, fadiga. Paulo sabia do custo que tinha. Ele foi pressionado de vários lugares, sabia disso, da luta que tinha passado, mas continuou pregando o evangelho. A missão urbana tem um custo, ela exige sacrifício, sair da zona de conforto, abrir mão de uma vida preciosa e trabalhadora. Nós temos que enfrentar isso. Sabemos que o custo é alto, mas nós não queremos, nós queremos ficar no conforto. Nós não queremos sair da zona de conforto. Hoje eu não vou, hoje eu não posso, e damos desculpa para o Senhor. Mas nós queremos que Deus abençoe a nossa casa, que Deus abençoe o nosso trabalho, que Deus abençoe o nosso recurso. Nós pedimos a Deus todo dia isso: Senhor, a minha saúde é importante, me dá saúde. Nós pedimos a Deus todos os dias isso. Que você faz a oração, você pede isso para Deus, mas na hora que Deus chama, nós temos dificuldade de levantar. Senhor, eu tenho dificuldade para sair de casa, eu não consigo sair. Então peça a Deus: Senhor, me ajuda a dizer como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Se coloque à disposição. Paulo colocou a vida dele, sabia: eu não tenho mais nada precioso do que isso, a não ser pregar o evangelho do Senhor, da graça salvadora de Jesus. Deus sabia disso, e Paulo estava lá colocando sua vida. Existe sacrifício, irmão, da zona de conforto. Deus sabia disso. O desafio, irmão, da grande cidade não será vencido por cristãos que priorizam a sua própria segurança e conforto. Não tem jeito. Se eu não priorizar, irmão, o evangelho, nós não vamos sair do conforto, vamos ficar em casa, que é bom ficar em casa. É como férias. Nós pensamos em férias, vamos curtir, vamos aproveitar um tempo. Senhor, eu preciso descansar. Sim, mas que eu pergunto, irmão, eu já fiz férias. Toda vez que eu volto mais cansado nas férias, mais cansado, porque a gente gasta tempo saindo. Eu disse para a gente ali: eu não saio mais para lugar nenhum, não. Se eu vou de férias, eu não saio mais para lugar nenhum, não fico, eu fico lá deitado mesmo, descansando. A gente não gosta não, mas eu não consigo ficar, eu não consigo sair. Eu prefiro descansar, porque eu disse que ia tirar férias, eu preciso de descanso. Então, se é férias, é férias. Então, eu tenho desafios para caminhar. Então, eu não posso, irmão, priorizar essas coisas, a minha própria segurança e a minha comunidade. Eu preciso priorizar o que Deus falou. Olha o que Paulo diz: contanto que eu cumpra com tristeza a minha carreira e o meu ministério. É isso que Paulo está dizendo? Não. Com alegria, irmãos. É prazer. Paulo está falando de prazer de fazer as coisas de Deus. É prazer. Eu tenho felicidade de poder pregar o evangelho, de caminhar o evangelho.
Como é bom. Hoje o João pregou aqui de manhã. Eu estava ouvindo a mensagem do João. O João lembrando do passado dele ali, o João pregando aqui de manhã, falando assim, que ele sente alegria, né, de lembrar do tempo dele, de que ele se converteu. Quando ele se converteu, né? É importante. Você volta ao passado e vê como Deus operou na vida. Aquela alegria momentânea que nós temos, irmão. Porque um dia Deus nos salvou. Deus salvou a sua vida. Naquele dia você vibrou, que olha, eu estou em Jesus Cristo, eu tenho salvação. Mas não é isso, irmão. A salvação é o primeiro passo que nós temos que dar. Agora o meu serviço é retribuição por aquilo que Deus fez por mim. É retribuir. Paulo assim, eu sou devedor. Mas Paulo é devedor de quê? Ele não é credor, é devedor. Porque ele sabia que Deus pagou pela vida dele. Deus gastou a sua vida pela dele. Então assim, eu tenho um prazer. Então Paulo diz assim, eu cumpro, contanto que eu cumpro com alegria a minha carreira e o meu ministério. Ele tinha clareza do seu propósito. Ele sabia que Deus chamou ele para um propósito. E Deus chamou você? Deus chamou você para fazer alguma coisa? Às vezes temos dificuldade para alguém estar fazendo serviço na igreja. Ninguém está disponível. Ah, pastor, eu não posso. Ah, eu não posso fazer isso, não posso. Eu trabalho muito, tenho isso e aquilo. Nós inventamos mil desculpas, irmãos. Mas Deus não tem tempo para desculpar a gente. Deus está sempre pronto a fazer a sua obra em nossas vidas. Deus nos abençoa sempre. Amanhã, irmãos, amanhã cedo, sabe o que Deus vai fazer? Ele vai quebrar o cartão de crédito que você te deu hoje. Amanhã ele vai quebrar o cartão e vai dar um cartão zerado para você. Um novo dia. Para você saber gastar amanhã o novo crédito que ele vai dar para você. Para você pensar como você gastou hoje, a vida de amanhã. Porque ele vai dar um cartão novo para amanhã para você, com todo o crédito, para você fazer o que você quiser. E você tem que pensar, como eu gastei hoje, o que eu vou fazer amanhã com o crédito que Deus vai me dar. Deus vai fazer isso amanhã. A misericórdia do Senhor é renovada a cada manhã, irmãos. Porque ela nos faz vida e nos dá a oportunidade de viver. Paulo tinha propósito em sua vida. Paulo estava correndo, irmão, sem rumo, não. Ele sabia o rumo que ele estava correndo. Ele sabia para onde ele estava indo. Ele sabia o que Deus tinha colocado no seu coração. Ele tinha uma carreira, irmão, e um ministério definido. Ele sabia. A igreja de Antioquia deu a ele, irmãos, essa clareza através da separação. Quando Deus falou assim, a igreja de Antioquia separou. Separa Barnabé e Saulo para o ministério que eu tenho para ele. Ele sabia, ele tinha certeza disso. E a igreja sabia muito bem do ministério que ele tinha lá. Então, nas grandes cidades, irmãos, onde há milhares de estação e causas, a igreja deve ter clareza sobre o chamado principal, pregar o evangelho. Não somos uma ONG, irmãos. A igreja não é uma ONG, não é um clube social, mas nem um centro de entretenimento, como muitas igrejas fazem hoje. Hoje eu estava assistindo uma igreja lá, que era uma festa só. Era um pula-pula, bate-bate, que era bonito lá, um louvor maravilhoso. Mas só isso? E o evangelho, irmãos, onde está? O tema era aprofunde-se na graça do Senhor. Ah, como isso? Aprofundar na graça, irmãos, é salvar vidas. Aprofundar na graça é salvar vidas. Somos embaixadores de Cristo, irmãos. Somos servidores do Senhor Jesus. Trabalhamos para o reino de Deus. É isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou a nós, irmão, para sentarmos no banco e ficar esperando. Não, Deus nos salvou, irmão, para se levantar do banco e sair em busca de almas perdidas. A multidão. Quantos parentes você tem que precisa de salvação? Quantos? Quantos amigos você conhece que precisam de salvação? Quantos? Quantas pessoas moram no seu bairro ali, na sua comunidade, na rua onde você mora? Quantas pessoas precisam de salvação na sua rua? Eu fico olhando lá em casa, nós fazemos isso lá. Vamos bater nas portas lá. Batemos nas portas mesmo, convidamos. Se não vem é uma coisa, mas eu tenho que fazer, irmãos, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer. Não veio, bem, não é a nossa questão. Quem convence o pecador é o Espírito Santo, não somos nós. Eu tenho que fazer a minha parte como evangelizador. Eu tenho que ir na porta, eu tenho que bater nela. Eu tenho vergonha de bater? Não posso ter. Eu não Paulo diz assim, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho, irmãos, era condenado por todo mundo. Aquele líder foi morto na cruz, e Paulo diz assim, eu não me envergonho do evangelho. Paulo falando romano, eu não me envergonho do evangelho. Nós precisamos ver isso aí, irmãos, que a graça de Deus precisa ser alcançada pelas pessoas que precisam de Jesus. Somos embaixadores Paulo diz assim, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus.
Paulo sabia o foco da mensagem dele, sabia, ele tinha interesse no foco da mensagem. Ele sabia que as pessoas precisavam conhecer a graça salvadora de Jesus Cristo. Ele sabia, mas como isso? Publicando, visitando. A mensagem de Paulo, irmão, para a cidade pagã não era filosofia, moralismo ou política, o evangelho da graça, mas ele sabia que era o evangelho da graça. Paulo não falava sobre política, não falava sobre a destruição da cidade, não falava sobre o problema do desafio da cidade, mas ele falava sobre a graça salvadora de Jesus. Estava lá na cidade onde pessoas se matavam por desempenhar status sociais provocados, procurando realmente status sociais. A mensagem da graça e o favor é oferecido de Deus, um favor imerecido de Deus estava lá. Paulo sabia que aquelas pessoas precisavam do favor de Deus, a salvação, e é radicalmente cultural. Paulo sabia disso, que ela profundamente, ela restaurava vidas. Ela sabia disso, ele sabia, e estava lá caminhando para isso, porque sabia que a graça libertaria o ser humano. O João até colocou de manhã aqui: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Conhecerei a verdade. Então Paulo sabia que se conhecesse a verdade, eles iam ser libertos do mal que tinham lá. Então a nossa tarefa, irmãos, não é condenar a cidade, mas testemunhar da graça que pode redimi-la. É isso que nós temos que fazer. Nós sabemos que o mundo está complicado hoje. Vimos pessoas matando umas às outras, roubando hoje. Estamos num país difícil hoje, mas nós queremos criticar, nós queremos colocar os políticos também na linha também. Mas quanto tempo nós gastamos orando pelos políticos, irmãos? Quanto nós temos? Quanto nós oramos pelos governos do estado? Quanto? Quanto nós oramos pelos prefeitos da cidade? Quanto nós oramos? Não gastamos nosso tempo, nós reclamamos, estamos prontos para reclamar, reivindicar nosso direito, mas nós não falamos da graça de Deus para essas pessoas. Elas não conhecem, eles estão errados, mas elas não conhecem o evangelho de Deus. E nós conhecemos, nós que estamos aqui, irmão, nessas quatro paredes aqui, ó, todos aqui vocês sabem que o evangelho tem poder de transformação, amém? Tem poder, mas nós sabemos, não fazemos nada. Nós temos que sair da nossa zona de conforto para pegar o evangelho. Paulo sabia disso e colocou ali, aplicando o modelo de Antioquia, irmão. Nós temos três coisas de responsabilidade com a igreja contemporânea. O que nós podemos fazer? Como podemos ser uma igreja, irmão, de Antioquia em nossa cidade hoje? Como nós podemos ser uma igreja? Como nós podemos ser esse modelo de igreja nessa época agora? Paulo estava com o modelo lá, daquela igreja lá, e aplicando ali, aquelas coisas ali. Não podemos isolar, irmãos, os guetos culturais da cidade. Sabemos que pessoas precisam disso, mas nós não temos tempo para visitá-las, de conhecê-las mais próximo, de saber o que elas estão passando, quais são as necessidades, quais são as suas frustrações, os seus medos, as suas dificuldades, as suas enfermidades. Nós não sabemos, nós estamos aqui nas quatro paredes, ó. Sabemos da nossa. Eu até falei na quarta-feira aqui, no domingo passado eu falei, eu sempre oro com alguém para saber o que tem o outro. Eu não oro comigo mesmo, eu tenho que orar com alguém para saber o que ele tem, irmãos. Eu preciso estar perto de alguém para saber como está o problema dele. Não é com a minha mulher, não. Eu não sou contra isso, não sou contra. Mas eu preciso, irmão, orar com alguém. Eu preciso ouvir a voz dela para saber a necessidade que ela tem. Porque eu não visitei, eu não vou visitar ninguém. Então como eu vou saber a necessidade que ela tem? Como é que eu posso orar por ela se eu não ouvir a voz dela? Eu tenho que conhecer, e orando com ela eu vou saber. Eu preciso estar perto dela para poder saber as necessidades. Então quando eu oro com alguém, eu marco na minha agenda a pessoa que eu estou orando, porque eu posso orar a semana inteira por ela, não só naquele momento. Eu posso orar por ela para saber a necessidade que ela tem. Nós valorizamos, irmãos, as pessoas que vêm à igreja, mas nós precisamos fazer presente, irmão, na cidade, não apenas dentro do nosso lugar de culto, mas envolvendo nas estruturas sociais, culturais, dos negócios também. Nós precisamos saber. Agora, como eu vou saber se não me envolver com ele? Como é que eu posso saber se meu vizinho está com problema se eu não me envolvo com ele? Se eu não pergunto como ele está? Eu sei que nós temos a frase comum, irmão. E aí, vizinho, como é que você está? Estou bem. Às vezes ele não está vindo, porque eu não sei. Mas se você aproximar dele, você vai ver que ele está precisando. Irmãos, são lutas grandes e nós não percebemos do nosso lado.
Porque nós não sondamos a vida das pessoas, não visitamos as pessoas, ficamos aqui nas quatro paredes. É bom, com certeza é bom, mas nós temos que sair do lugar onde nós estamos, irmãos. Nós temos que enfrentar o momento agora difícil da vida e colocar nossa vida também em jogo também. Nós temos que medir o nosso preço e custear esse preço que nós temos, irmão. Paulo sabia disso. Paulo entregou a sua vida. Eu não tenho mais nada precioso do que isso, de pregar o evangelho do Senhor, a sua graça salvadora. Paulo tinha compromisso com isso, irmão. Nós temos que valorizar. Adote uma mentalidade, irmão. A base missionária não é um clube para membros, mas uma base missionária, irmão, para a cidade. A igreja é a base missionária, é um quartel-general disso aqui, irmão. É aqui que nós aprendemos como evangelizar, como aprender a palavra de Deus e como pregar. Não é só ouvir, não. A ouvir é importante, mas aquele que ouve e não pratica não tem valor nenhum. Não tem valor. Tiago diz, não tem valor nenhum. Você pode conhecer a Bíblia, irmão, mas se você não pregar, não viver esse evangelho, não tem valor nenhum. Você está adquirindo conhecimento, somente isso. Não tem mudança de vida, não tem transformação. Nós precisamos sair de onde nós estamos, do conforto que vivemos, irmão, e pregar o evangelho. O mundo está sofrendo porque a igreja não está trabalhando. O mundo está sofrendo e nós precisamos sair da nossa zona de conforto. A igreja, irmão, o que é a igreja para mim? Eu pergunto. Precisamos parar, irmão, de perguntar o que a igreja pode fazer por mim. Essa frase é comum. O que a igreja pode fazer por mim? Nós pensamos isso. Muitas vezes vem para a igreja, irmão, pensa, o que a igreja pode fazer por mim? Mas o que a igreja pode, o que eu posso fazer pela igreja do Senhor Jesus? Você já pensou nessa frase? O que você pode fazer pela igreja de Jesus? Porque nós queremos o benefício da igreja. Mas o que eu posso fazer pela igreja, irmão? O que eu posso fazer pela igreja? Essa é a pergunta. Qual o ministério, para qual a área que eu preciso trabalhar na igreja? O que eu posso servir a igreja? Como eu posso servir a igreja? Como eu posso me empenhar no trabalho da igreja? Como eu posso doar o meu tempo para a igreja? Como eu posso contribuir para a igreja? Como eu posso realmente visitar as pessoas? Eu preciso colocar em pauta a minha vida diante do Senhor para fazer a vontade de Deus. Separe, irmão, um tempo para Deus. Selecione um tempo com Deus. Seja sal e luz desse mundo. O mundo precisa de você. O mundo precisa de você. Deus precisa de você. Não é que Ele precisa, mas Ele realmente tem a oportunidade de usar você. Mas você precisa dizer assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus quer. Viva e proclama o evangelho, irmão, puro da graça. Esse evangelho que precisa. O mundo urbano, irmão, tem marcado pelo cansaço, culpa e busca, irmão, por identidade. O mundo está assim. Cada momento, o mundo vive em busca de respostas, e nós temos a resposta, amém? Nós temos a resposta, Jesus é a resposta, Jesus é a resposta. Só pelo sangue nós cantamos aqui, ó. Só no sangue, só pelo sangue, é só o sangue que transforma a vida, é Ele que perdoa o pecado. Não podemos, irmãos, ser fardo religioso a mais, nós temos que ser aquele que alivia as pessoas. Precisamos, como Paulo, testemunhar do evangelho da graça de Deus, a mensagem que liberta aqueles que só pensam em trabalho, acolher fracassados, redimir culturalmente os perdidos e oferecer descanso para eles, mas não cansá-los, não colocar uma sobrecarga sobre eles, mas levar a eles a conhecer a graça salvadora. Tudo que fazemos, irmão, o culto é serviço social, deve ser realmente testemunhar a sua graça. Esse culto, irmão, é para agradecimento de Deus, capacitar nossas vidas para que Deus realmente seja glorificado e exaltado. A nossa vida está voltada para isso. Nós precisamos pensar como nós estamos vivendo a Deus, como nós fazemos com Deus. A Antioquia, irmão, não ficou na história por ser uma igreja perfeita. Ela não foi uma igreja perfeita, mas por ser uma igreja que enfrentou, que entendeu a sua vocação de ser um centro de envio para o mundo. A paixão de Paulo que tinha era fruto de um ambiente, irmão, missionário, cultivado pela Antioquia. Era uma igreja voltada, irmãos, para o mundo daquela época. A nossa igreja pode chegar a esse ponto também. Não é perfeito aqui. Eu sei que ninguém é perfeito aqui. Ninguém é perfeito. Algumas pessoas chegam assim: ah, pastor falou, ele está com defeito ali. Sim. E quem não tem defeito aqui, irmãos? Quem não tem aqui? Eu sempre digo, irmãos, isso aqui é um hospital e todos nós estamos doentes, precisando da cura de Deus, cada momento.
Todo mundo aqui tem problema. Nós estamos aqui porque nós carecemos de Deus. Deus diz o seguinte, Jesus disse o seguinte: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Foi Jesus que falou. E nós somos doentes, porque os doentes precisam de Deus nesse momento. Quem está com saúde boa procura médico? Não, não procura médico não. Não quer nem ver médico quando está curado. Não quer ver médico. Só procura médico quem está doente, irmão. Jesus é isso. Nós estamos aqui porque nós carecemos de Deus. Nós estamos aqui porque nós precisamos de Deus. E nós temos que olhar quantas pessoas estão igual a nós, irmão, anteriormente. Quantos estão precisando do auxílio que nós já recebemos? Quantos estão na luta, irmãos, que nós tivemos anterior? Quantos? Eu falei hoje lá no velório também, com algumas pessoas. Às vezes chega uma pessoa assim: eu entendo que você está vivendo. Não entende não. Você não passou por aquele momento. Não passou. Você não passou por aquela luta. Eu vi pessoa lá com câncer igual a Danice. Eu vi uma pessoa com câncer igual a Danice. Estava lá, lutando. Eu vou fazer a cirurgia semana que vem, né? Cirurgia semana que vem. Também estava lá, chorando, sem cabelo nenhum. Sem cabelo nenhum. Estava lutando, chorando. Com a família dela estava lá, no velório. Pessoas que precisam de Jesus, irmão. Nós só sentimos, irmão, aquilo que nós passamos. Quando nós passamos pelo vale, nós entendemos a compreensão da pessoa que ela fala. Porque às vezes falam assim: eu entendo. Não entendemos não. Quando nós só vamos entender quando nós passamos pelo vale também. Paulo sabia muito bem disso, do seu desafio que tinha na grande cidade. Ele chamado por Deus para a sua geração. Deus chamou Paulo para aquele tempo lá. Ele colocou nessa Antioquia moderna para nos alertar sobre o testemunho de darmos àqueles que precisam da graça salvadora de Jesus. Paulo estava lá anunciando a graça. Assim também nós recebemos essa opção, irmão, também essa tarefa de Deus, para que realmente possamos viver individualmente e coletivamente para levar vidas a Jesus Cristo. Nós estamos aí, nós temos vida, irmãos. Olhe seus parentes, clame pelos seus parentes, seus amigos, trabalho, seu vizinho, ore por ele, para que Deus realmente transforme o seu coração, para que Deus realmente faça. Nós precisamos comparar, irmãos, considerar nossa vida sem valor. Nós temos que ver que Paulo compara a sua vida, a sua alegria de cumprir a carreira que Deus trouxe para ele, para testemunhar em nossa cidade, transformar onde nós moramos, para que Deus alcance aquelas vidas também. Precisamos colocar que o Espírito Santo possa nos ajudar, irmão, a caminhar, a fortalecer nossa vida, para que a gente possa pensar quão importante para nós. Nós sabemos, irmãos, que a luta é grande. Nós precisamos colocar nossa vida diante do Senhor. Mas você está aí. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deus disse: Senhor, eu vou separar um tempo para visitar alguém, para orar com alguém. Eu vou olhar meu amigo de trabalho, como ele está vivendo. Eu vou chegar mais perto dele. Eu vou colocar o nome dele na minha lista de oração. Eu vou orar por ele. E diga lá para a pessoa: olha, a partir de hoje eu vou estar orando pela sua vida. A partir de hoje, tá? Deus falou comigo para que eu ore por você essa semana. Faça isso. Se você fizer isso, Deus vai usar você poderosamente. Amém? Fale para o seu vizinho também, para o seu amigo de trabalho. Você pode fazer isso. Você pode ser um instrumento de Deus nesse momento. Vamos orar, irmãos. Pense nisso aí. Que Deus possa nos abençoar nessa semana. Deus, eterno Pai, obrigado a Deus pela palavra do apóstolo Paulo, que nos motiva a cada dia mais olhar a Deus por esse mundo tão realmente conturbado. Que nós possamos olhar a Deus, esse mundo crescente cada dia mais, que precisa da tua salvação. Vemos pessoas perdidas, desesperadas, se matando uma pelas outras, gastando seu tempo por trabalho, voltado pelo status social, voltado pelo crescimento, ó Deus, financeiro, mas esquecem de lembrar que Deus é o poder que transforma vidas, Pai. Ajuda, Pai, a tua igreja a ter essa visão que a Antioquia teve, Pai, voltada para chamar pessoas, preparar pessoas e enviar pessoas. Uma igreja que estava realmente em todas as áreas, Pai, para que assim houvesse salvação naquela realidade. Pessoas, culturas diferentes, mas que precisavam conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E nós queremos, Pai querido, essa tarefa para nós também. Queremos aprender esse modelo de Antioquia.
Nós queremos viver, ó Deus, um modelo que Tu realmente preparou para essa igreja, para este lugar. Que nós possamos avançar, Pai, nesse mundo conturbado hoje e avançar com vidas transformadas, Pai. Perdoa os pecados e abençoa nessa noite a cada vida que está aqui presente, Pai. Cuide de nós e nos abençoe em nome de Jesus. Amém.